Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 28 de janeiro, quinta-feira. O Evangelho Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse para a multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de alguns ditos de Jesus que gostaria de maneira muito pedagógica dividir o texto em 4 momentos de reflexão. Primeiro momento, Jesus diz: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Com isso, Jesus quer dizer que cada coisa tem o seu lugar no mundo, não é? E essa história de colocar uma lâmpada debaixo de um caixote significa dizer também ou falar sobre o brilho das pessoas, o brilho que as pessoas têm. Então, se Deus lhe deu um brilho especial dentro de uma determinada profissão, dentro de uma determinada carreira, ou dentro da igreja mesmo, para exercer algum ministério, e às vezes chega alguém e, por maldade, ou porque está mal avisado, ou porque não lhe conhece, ele coloca debaixo de um caixote e você vai ficar ali escondido de castigo. Às vezes existem tramas também nos ambientes de trabalho, não nos enganemos, não? Existem muitas tramas, existem grupos que monopolizam tudo, não é? Monopolizam tudo, não é? Então, existem grupos que monopolizam e não há como, às vezes, fugir desse monopólio, dessa coisa maldosa, venenosa. Porém, Jesus diz em um outro texto que, quando a lâmpada é colocada debaixo da mesa, um dia chegará alguém que vai tirá-la daquele lugar e vai colocá-la no seu devido lugar. E também, eu imagino, e deveria acontecer muito mais vezes essas coisas, alguém que recebe uma tarefa, um papel, uma função, um serviço especial na igreja, na sociedade, na política, em qualquer lugar, do qual não está à altura, chegou ali através de caminhos escusos e às vezes de caminhos até difíceis até da gente contar. Então, às vezes tem gente que chega dessa maneira. Eu imagino que a vida vai se encarregando de colocar as coisas no lugar, e fazer aquela pessoa que chegou àquele lugar sem estar preparada, como a história do homem que entrou no banquete sem a veste, a vida vai fazê-lo notar que há uma veste, um critério próprio para cada missão, para cada espaço. E ou aquela pessoa vai amadurecer e tornar-se digna do espaço que ocupa, ou ela será jogada fora devagarinho, né? A própria vida se encarrega de fazer isso, né? O segundo ponto o segundo dito é: tudo que está escondido vai se tornar manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Jesus fala das coisas de Deus que serão reveladas através dele. Jesus fala do reino de Deus, mas Jesus fala também da vida do ser humano, do dia a dia, que no sentido de que toda tramóia, toda coisa que é feita com maldade para destruir o próximo, não perdura, não tem perseverança, né? E ainda dentro desse segundo dito, Jesus diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas todos os ouvintes que estavam ali tinham ouvidos. Jesus quis dizer o quê? Se alguém tem perspicácia, se alguém tem
possibilidade, sensibilidade para ouvir isso e entender, ouça. Quer dizer, nem sempre escutar corresponde ao ouvir e a entender, né? Porque a palavra pode entrar pelo ouvido, mas não encontrar espaço no coração e assim não fecundar, né? Ter ouvidos, ter sensibilidade para com a palavra de Deus. Esse é o terceiro grande ponto da nossa reflexão. O quarto ponto da nossa reflexão de hoje é: com a mesma medida com que medides, vocês também serão medidos. Jesus fala de uma medida, porque normalmente nós temos uma trena para medir todas as coisas, e dizer o que é bom e o que não é bom, e dizer o que presta e dizer o que não presta. Mas a nossa medida está cheia de paixões. A nossa medida está cheia de infantilidades. Por isso medimos errado as pessoas, medimos errado as coisas e os acontecimentos. Quando às vezes tem um acontecimento muito objetivo do ponto de vista político, por exemplo, né? E a pessoa ela abre mão da verdade, da racionalidade para defender alguma coisa que não tem defesa, então é um sinal de que ela já perdeu a lucidez. Ela está corrompida por uma paixão, por um partido político, por alguma coisa assim. Ou então pode ser que ela também esteja participando daqueles erros, daquelas loucuras, né? Mas normalmente, quando Jesus fala dessa medida, é também para que a gente tenha, na parte da compaixão, o que quer dizer compaixão, uma medida larga, ter compaixão do outro, não julgar e nem condenar o outro. E no que diz respeito à vida do outro, principalmente quando se trata de pecados graves, de erros, de pessoas que cometeram falhas, não porque quiseram, porque planejaram, mas porque foram fracas, frágeis. Trata-se de pisar, de caminhar sobre a vida dessa pessoa como quem está pisando numa grama, com cuidado, com leveza. Quer dizer, caminhar no jardim da intimidade daquela pessoa, contemplando as suas falhas, não com olhar de condenação, mas com o desejo de superação e de elevação daquela pessoa. Eu penso que isso é magnífico, né? Isso é profundamente libertador. E essa deve ser a nossa atitude, ter uma medida larga, ter um coração bom para acolher quem peca, quem erra, né? Bom, e o último ponto: ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, e ao que não tem será tirado até o pouco que tem. O que Jesus quer dizer com isso? É um dito muito difícil de ser interpretado. Jesus, na verdade, está falando de coisas espirituais, mas que servem também para a vida prática. Ao que tem será dado ainda mais, porque ao que tem significa que está procurando, que está buscando, que está tentando. Por exemplo, uma pessoa inteligente, e ela estuda para as provas, e ela se prepara, e ela lê, e ela vai além do que o professor pede em sala de aula, e ela consegue fazer os trabalhos tudo corretamente, um aluno exemplar. O que vai acontecer? A ela que já tem será dado ainda mais, mas não será dado de graça. Ela é que está buscando. Como certo dia eu vi um grande pensador dizer: a vaca não dá leite. Esse é um grande engano. A pessoa tem que ir tirar o leite, quer dizer, ou a gente aprende a tirar o leite, quer dizer, ou a gente aprende. Para tirar leite significa acordar cedo e fazer todo um ritual, etc. Então a vida, ela não nos dá tudo nas mãos. Eu costumo dizer sempre ao meu povo que só o que cai do céu é chuva, né? Nada mais cai do céu. Acorde cedo e trabalhe o dia inteiro. Faça a sua parte, né? Seja generoso com a vida e a vida lhe dará de volta a sua generosidade, né? E aí alguém pode perguntar: e por que alguns trabalham a vida inteira e não tem nada? Né? Nós estamos diante de um mundo, de um sistema injusto, né? Não nos enganemos sobre isso também. Mas é preciso ter uma mentalidade aberta também para a vida. Às vezes a pessoa trabalha a vida inteira e não tem nada, mas na verdade ela precisaria de ajuda para abrir a mentalidade, para
perceber o mundo a partir de uma outra ótica, porque às vezes ela construiu uma ótica muito estreita sobre a vida. Então há todas um conjunto de coisas que ela precisaria ser ajudada nesse sentido, né? A formação também que ela recebeu na infância, de que dinheiro era uma coisa suja, de que não podia ter nada, de que... então são às vezes coisas, crenças e coisas que a gente adquire e que influenciam, né? Então, mas quando Jesus fala de que a quem tem será dado ainda mais e a quem não tem será tirado até o pouco que tem, Jesus está tratando sobretudo da vida espiritual. Quanto mais se reza, mais se tem vida espiritual, mais se tem capital, entre aspas, e bênçãos espirituais. Quanto menos se reza, menos se tem nesse sentido. Então, guardemos no coração essa palavra, que o Senhor nos ajude a viver bem o dia de hoje. Paz e bem para você. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, comece a fazer parte da nossa caminhada. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.